Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, cheios de falhas, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus e entrego a vida a Ele, eu não vejo como me perder. Amém? Glória a Deus. Por isso, irmãos, vamos à Bíblia então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Livro de Salmos, capítulo 126, versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia, meu Deus. Esse Deus é maravilhoso, certo? Vou ler novamente. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por mim e por vocês. Grandes coisas tem feito o Senhor na minha vida e na vida de vocês. Porque o Senhor nos ama. Ele ama cada um de seus filhos. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, sejam em palavras, sejam em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Então veja bem, meus irmãos, nós somos donos, de nossas ações. Que nós possamos praticar boas ações, certo? Que nós possamos falar coisas que elevam a nossa alma e o nosso espírito a Deus, certo? Vou ler de novo aqui. Tudo o que fizerdes em palavra, tudo que nós falamos, tudo que sai das nossas bocas, seja para edificação do Espírito Santo, quer seja também em ações missionárias, certo? Dando graças a Deus Pai, certo? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre. Veja bem, Isaías capítulo 40, versículo 31, é muito conhecido. Eu acho lindo demais este versículo, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, certo? Correrão e não se cansarão, e não se fatigarão. Veja bem, meus irmãos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, certo? Muitas vezes nós estamos fracos, nós estamos abatidos, nossas forças já estão esgotadas, não sabemos o que fazer, certo? Mas o versículo fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, certo? E subirão como águias, né? Correrão e não se cansarão. Então, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que eu espero da minha vida perante ao nosso Deus. Que vocês também, né, no momento de fraqueza de vocês tenham em mente que vocês têm um grande Deus que renova as suas forças e as minhas forças, né? Porque nós esperamos no Senhor. Amém? Vamos agora, então, para outro versículo muito conhecido. Jeremias, capítulo 29, 11. Porque eu sei, certo? Porque eu bem sei, é o Senhor dizendo: os pensamentos que tenho a vosso respeito, ao meu respeito, ao respeito de vocês, amém? Diz o Senhor, pensamentos de paz,
e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse Deus é magnífico, esse Deus é maravilhoso, porque ele fala: eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, João, e ao respeito de vocês, certo? É o pensamento de paz, é um pensamento de amor, é um pensamento de salvação. Sabe por quê? Porque Deus tem grande amor para com os seus filhos. Então, os pensamentos de Deus é um pensamento de paz, certo? De amor, de fraternidade para conosco. E, acima de tudo, o maior pensamento de Deus ao meu respeito e ao respeito de vocês é a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Veja bem, meus irmãos, tudo é possível para aquele que crê, certo? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. A palavra de Deus diz: o que é impossível para mim como ser humano, e para vocês como seres humanos, é totalmente possível para Deus. Porque Deus sabe todas as coisas ao nosso respeito. Ele sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos, quando nós deitamos. Deus sabe tudo sobre mim e você, certo? O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, diz assim: Jesus olhando para eles quem? Seus discípulos, né? E aos homens que estavam ali. Aos homens é impossível, contudo para Deus não é impossível. Contudo para Deus tudo é possível, certo? Veja bem, meus irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para com os homens, certo? Porque quando nós fazemos algumas coisas para, aqui fala homens, né? Para a mulher, tanto faz, para os nossos semelhantes, quero que vocês entendam, né? Quando a gente faz alguma coisa, às vezes a gente tenta fazer o perfeito, mas a gente não consegue, certo? Mas quando a gente fizer para Deus, a gente tem que fazer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, certo? Para esse único Deus que é o nosso Salvador, certo? Nós temos que estar cientes de que recebereis do Senhor a recompensa e a herança, certo? Cristo, o Senhor, que estais nos servindo. Então veja bem, cientes de que receberemos do Senhor a recompensa e a herança. Qual é a recompensa? Qual é a herança? É a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros do reino, por isso aguardamos novos céus e nova terra, porque os primeiros céus e as primeiras terras já passaram e o mar já não existe, certo? Deus é maravilhoso. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, o seu poder que opera em nós. Veja bem, meus irmãos, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, certo? Ou pensamos. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, socorrendo seus filhos ao mesmo tempo, certo? Porque ele sabe tudo ao meu respeito, ele sabe tudo ao seu respeito, certo? Romanos, capítulo 8, versículo 38, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente por vir, certo? Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, quando nós estamos alicerçados na palavra,
certo? Estamos alicerçados junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Muitas forças do mal vai tentar nos derrubar, certo? Mas não vai nos separar do amor de Deus, porque nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque só o Senhor é Deus, certo? Né? Que nós possamos dizer assim: Senhor, de eternidade em eternidade tu és Deus, e não há outro diante de ti, certo? Sabe por quê? Então, nós vamos invocar esse grande Deus, vamos passar a orar esse grande Deus e dedicar a nossa vida a esse grande Deus. Sabe por quê? Porque diz assim a palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou dizer de novo, a palavra diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? O livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem, certo, do ser humano em geral, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, certo? O versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem, ou da humanidade, são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3, para a gente concluir: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Então veja bem: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Certo? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu digo mais, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. É isso que Jesus está dizendo, certo? Se você ainda não entregou sua vida a este grande Deus, entregue agora, porque Ele quer te salvar, não deixe para depois, certo? Não deixe você... Muitas pessoas, eu já falei isso, eu estou fazendo alguns planos aqui e tal, e depois eu vou entregar a minha vida a Deus. Pode ser muito tarde, porque a nossa vida ela é um sopro, certo? Agora estou falando com vocês, eu não sei daqui a pouco, daqui a alguns segundos, o que pode acontecer comigo, certo? Então eu creio na promessa de Deus que Ele fez através do seu Filho amado Jesus Cristo, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou. E quando eu for, eu prepararei um lugar para vocês, meus filhos amados. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês para estar junto comigo eternamente, aonde quer que eu esteja. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos dar a palavra, essa palavra de amor, de paz e de edificação para o meu coração e para o coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.